Bom dia a todas e todos. É sempre bom estar reunido, né? Especialmente para falar de um tema que é tão importante, né? A proteção de dados, que a rigor, conversava aqui antes com o William, né? Já desde 2018 tinha que estar todo mundo implantando, ainda que a gente tenha os adiamentos que acontecerem, e o setor público de alguma forma vem com uma morosidade maior do que muitas empresas. As empresas já há algum tempo vêm tomando e tratando desse assunto, porque é de extrema relevância, não só porque protege os dados e protege as pessoas, mas também, sobretudo, por conta das consequências que isso traz para os gestores, enfim. Então, nada mais oportuno do que vocês terem promovido aqui essa palestra com o William, que já é uma referência aqui nessa área de proteção de dados aqui no Rio. E como ele está lá na junta, a gente, embora ele não comungue da mesma virtude, eu diria, minha, né? Mas o chefe dele lá, o presidente da junta comercial comunga, que é ser vascaíno, né? Todos aqui sabem. Então, a maioria não concorda, né, Mirla? Mas a gente continua forte, firme ali, protegendo os dados também, né? Está protegendo tanto que a gente não consegue ganhar, mas tudo bem, é um processo aí de construção. Então, queria, primeiro, já me desculpando, porque eu tenho uma reunião na secretaria, vou ter que sair, queria muito poder assistir, mas como vai ser transmitido, eu depois, gravado no YouTube, né? E aí eu acesso para poder conhecer um pouco mais também e me familiarizar. Então, desejar um bom evento a todos vocês. Vocês tenham certeza que todos vão sair daqui muito melhores do que chegaram, porque vão aprender muito aqui com o William, e eu tenho a certeza também que isso será benéfico para a administração pública aqui do Estado. Então, um bom evento a todos, espero que seja um evento de sucesso e todos aproveitem, tá? Um bom dia a todos. Desculpa, mas aqui eu estou com um compromisso lá na secretaria. Ao evento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, eu gostaria de convidar o William Rocha, doutorando de Ciências Jurídicas da Universidade Católica da Argentina, mestre em Direito Empresarial e Econômico pela mesma universidade, encarregado de DPO, membro da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ, diretor vogal de Contratos e LGPD do IBF Rio. William Rocha. Bom dia a todos. Me pediu para falar alto, então eu vou ter que falar alto, né? E agradecer a oportunidade aqui, a Beth, a todos vocês. A área de planejamento é muito benquista por mim também, porque eu já atuei com planejamento, embora seja da área jurídica, né? Já fui assessor de planejamento, Beth, não sei se você sabia disso. Mas faltou falar no meu currículo que eu sou geminiano, então geminiano aceita fazer várias coisas, né? Bem, a proposta aqui, o secretário não falou, mas já sabem que eu não sou Vasco, então você já tem alguns dados meus, né? Então, assim, foram revelados alguns dados, e por incrível que pareça, time de futebol é um dado sensível. A gente vai ver daqui a pouco. Tá filmando, só não está transmitindo o som com o microfone, né? Bem, como já foi lido o currículo aqui, eu não vou me estender também, mas só para mencionar que não sou um jabuti em árvore também, né? Se alguém da área jurídica está falando sobre a área tecnológica, mas eu já fui da área de TI também. E antes de me formar em Direito, eu era programador COBOL. Quem conhece a linguagem, uma linguagem jurássica, mas que até hoje, né, as pessoas quando falam, conhece COBOL? Conheço. Aí fala assim, mas eu não te conheço mais, né, porque você está revelando a idade. Tô dando trabalho me movimentando? Não? Pode ser assim mesmo? Tranquilo. O que acontece? Na administração pública, a gente acaba se acostumando com isso, né, de passar por vários órgãos. Inclusive, eu já estive na pasta do planejamento, quando ela era unificada com o desenvolvimento econômico. Então, é difícil você ter que pensar em projetos e pensar também no planejamento do Estado. Mas eu acabei desenvolvendo muito essa área desenvolvimentista também, de olhar para frente e pensar na tecnologia também como algo que a administração pública também tem que ser fomentadora, né? Ajudei a criar a Invest Rio, que depois virou a GRIO, ajudei a criar o PROCON do Rio de Janeiro, já fiz parte de vários conselhos da administração pública, sou de carreira do Instituto de Pesos e Medidas. Já fiz parte do conselho da Anatel e já fiz parte do conselho da Colup, ou seja, eu tenho uma visão da administração até sistêmica. Mas o direito acabou me levando para a área tecnológica. Embora eu tenha uma carreira
voltada para a defesa do consumidor, eu acabei me aproximando mais da temática direito digital. E foi oportuno também eu pegar o bonde da LGPD, né? Porque as pessoas pensam assim, mas hoje em dia todo mundo fala de LGPD. E o Google tem essa facilidade, né? Você faz uma consulta só um instantinho. Ah, isso pode ser feito, etc. Tal. E a ponto que na assessoria jurídica da Secretaria me chamavam de Wikipédia, né? Porque tudo eu sabia, porque tudo eu pesquisava. Então, assim, ter essa visão sistêmica me ajuda muito a falar sobre alguns temas. E LGPD eu falo com bastante satisfação e é o que a gente vai ver aqui hoje. Antes da gente dar um passo adiante, eu gosto de falar sobre essa parábola. Ela serve para tudo. Serve para gestão, serve para falar um assunto novo. Porque quando veio o assunto LGPD, no primeiro segundo, o perfil no LinkedIn mudou de muita gente. Todo mundo se tornou especialista, buscando uma certificação ou algo que trouxesse um diferencial. E a área tecnológica está impondo isso às pessoas. As pessoas não podem mais ficar com uma atividade curricular presa no passado. As pessoas devem abrir o currículo para os assuntos presentes, os assuntos que são do cotidiano mesmo. E a temática proteção de dados se tornou um grande referencial para todas as corporações. E como o secretário falou aqui, as instituições privadas já saíram na frente. E as públicas não saíram, a gente sabe bem por quê. Ah, a culpa é da burocracia? Não. A culpa, às vezes, pode ser por uma situação sistêmica. Olha, nós temos um órgão central que orienta. Ele já baixou a orientação? Não. Então não posso fazer nada. É o verdadeiro cumprimento do princípio da legalidade que está esculpido na Constituição, né? Mesmo tendo uma lei, você aguarda sempre uma regulamentação para orientar. E a gente, como gestor público, a gente fica muito limitado a esses padrões normativos que dizem o que deve ser feito. E a gente acaba deixando passar o bonde muitas vezes. Porque quando se fala de implementar uma lei, ela envolve investimentos, ela envolve capacitação, ela envolve treinamento. E uma parte do conceito de LGPD para as instituições, que fala da implementação, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Difundir o conhecimento, etc. Então, quando perguntam aos especialistas o que é LGPD, cada um vai falar dentro da sua perspectiva. E o que eu gosto dessa parábola, porque os 5 cegos tinham uma percepção diferente do objeto que tocavam, e o objeto era o mesmo. Então, se chegar alguém de TI, vai falar sobre LGPD, sobre o seu foco. Se chegar alguém da área de gestão, vai falar sobre outro foco. Alguém da área jurídica sobre o foco, e cada um defendendo a sua sardinha, né? E essa situação é interessante porque hoje a gente não pode mais estar limitado a uma única profissão. Mesmo que a gente tenha uma formação na área tecnológica, ou área administrativa, gestão, ou área de humanas, que seja, a tecnologia está nos impondo um conhecimento universal. A gente precisa saber. Estava conversando em 10 minutinhos de papo aqui com o secretário, falando sobre crédito de carbono, NFT, blockchain, LGPD. São assuntos que entram no nosso cotidiano agora. A gente não vai mais falar sobre carimbo, a gente não vai mais falar sobre reunião presencial. Então a situação está mudando. Até holograma, deepfake. Como é que a gente vai se adaptar a essas tecnologias? Agora, a iniciativa privada ela vai mais rápido para aceitar esse tema, né? Porque isso está ligado à concorrência. E a administração pública não tem concorrente. O que ela pode ter sim uma determinação para cumprimento ou acatamento. Então ela acaba incorporando aquilo. Então, ao se falar de LGPD, muitos vão falar que não precisa isso. Ou para que você está se importando com isso? Não tem sanção. Para a administração pública não tem sanção pecuniária. Mas isso quer dizer que você pode deixar para lá? É uma lei. E o administrador público ele deve respeitar as leis, ele deve incorporar as leis. Uma lei de 2018, mas logo depois veio a pandemia e nós tivemos mudanças políticas, né, na gestão do país. E a mudança política ela dita a velocidade do vento, reformas ou não, etc. O que aconteceu? A LGPD foi deixada um pouquinho para lá. Está aqui no material, dentro do conceito histórico, a gente vai ver, uma lei que já vinha se discutindo há muito tempo, uma lei que é pré-requisito para o país entrar na organização de cooperação para o desenvolvimento econômico. Ou seja, você quer estar entre os países mais ricos e mais desenvolvidos, mas você não preenche os requisitos para entrar. Como, por exemplo, a defesa do consumidor, legislação de proteção ambiental, legislação de proteção de dados. Então o país foi um dos últimos países de língua portuguesa a ter uma lei de proteção de dados. Nós perdemos, inclusive, para países africanos que já estavam implementando lei de proteção de dados. Recentemente, Cuba fez a sua lei de proteção de dados, a China também fez. Países que muitos criticam por ser um sistema um pouco mais fechado, estão preocupados com os dados. Por quê?
não tem condição de você se relacionar com outros organismos, outros países, se você não demonstrar que tem uma proteção de dados. Então não é só uma questão de que eu estou olhando para um direito fundamental e respeitando a cidadania. É uma imposição global. Então eu preciso ter uma lei de proteção de dados. E mesmo assim, muitos ainda apostavam no adiamento da LGPD. Então quando se pergunta o que é LGPD, é a mesma coisa que a parábola do elefante. Cada um vai tocar uma parte da lei e vai dizer o que interessa, o que conhece. Cada cego aqui deu uma definição do elefante diferente. Não sei se vocês conhecem essa parábola, né? Alguns conhecem, né? O que toca a tromba vai dizer que tocava uma mangueira, o que toca a orelha, uma cortina, o que toca o rabo, uma corda, o que toca a pata, uma coluna, o que toca a lateral, a parede. Para eles estão certos, mas para quem está de fora e enxerga, o foco é outro. Então, a partir desse momento, a gente tem que olhar para a LGPD com outro foco e não ser um dos 5 cegos aqui. Tudo isso começou, a gente está falando de proteção de dados, aí pensa assim, primeiro, o que é dado? Né? O dado é uma informação ou o dado constitui uma informação? Porque o dado, por exemplo, uma data, como a data de hoje, né? 13 de setembro, é um dado. Só que se esse dado não estiver relacionado a outro dado, eu não tenho informação nenhuma. O dado isolado não é nada. O dado, ele vai se agrupar com outros dados para gerar uma informação. Na era da informática, que a gente começou a perceber a importância disso. Porque até nos tempos primórdios, as pessoas não davam tanta importância ao bibliotecário, por exemplo. O trabalho que ele tinha para organizar aquilo, o detalhamento da informação, catalogar, etc. O arquivista, por exemplo. Porque ser o guardião da informação era algo que parecia assim, isso é trivial, é menos importante. O que importa é usar a informação, né? Nós do direito aproveitamos a informação para montar teses justificativas, né? Argumentação, desenvolver várias teorias. Agora, o que é importante é que o dado, ele pode ser, como a gente, até a direito de esquecimento nós falamos aqui também, o dado, ele pode gerar algo que incomoda ou algo que simplesmente engrandece uma pessoa, né? Falar, por exemplo, sobre o currículo de uma pessoa, você fala assim, que legal, né? É um dado revelado. Mas dentro da trajetória de uma pessoa, você pode falar alguma coisa que desagrada essa pessoa, né? E nós, durante muitos anos, nós estávamos desprotegidos dessa questão de ter uma proteção a um dado que não era tão relevante de ser falado, né? A título de exemplo, as pessoas que trocam de time de futebol, às vezes ficam incomodadas, né? Quando falam assim, mas você não torcia para o Botafogo e agora você é vascaíno? Não me fale mais nisso, né? Então, porque você curte o momento, você quer um momento, né? E a era da informática, na verdade, assim, é só mais uma era de tecnologia, né? A informática, ela foi desenvolvendo justamente o processamento dos dados. E começou a fazer uma exposição dessas informações, de forma que o conhecimento passava pela coleta dessas informações. Então nós temos desde uma concepção de ter qualidade na informação ou quantidade de informação. O que traz mais poder? Né? É uma informação com qualidade. A quantidade, ela vai exigir organização, capacidade, armazenamento, etc. Mas a qualidade da informação vai trazer o quê? Uma informação fidedigna. Então, investir em depurar dados para ter uma qualidade é importante. Para quem já teve o nome negativado, e eu acho que provavelmente quase todos os integrantes aqui tiveram ou já passaram por isso, se não passaram, são felizardos, merecem um busto em praça pública, mas quem já teve alguma restrição de crédito, por algum momento possível, hoje você consegue retificar de uma forma mais rápida. Mas antigamente, como é que isso acontecia? Para quem se lembra, e quem é pré-jurássico como eu, existiam formulários contínuos, que ficava aquela listagem no supermercado, na farmácia, etc., e o atendente ia consultar aquilo. Que tinha uma revisão de troca ou substituição de 6 meses. Qual o incômodo? As pessoas às vezes já não tinham mais aquela situação e era constrangida por uma informação passada. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, outras leis também, falando assim, não, você tem que organizar melhor esses dados. Os dados devem corresponder à realidade e não algo que está errado. E trazer correção. Então, muitos consumidores já foram prejudicados com informações que são divulgadas a seu respeito, que acabam não servindo para nada. Então, quantas empresas capturaram nossos dados e formaram perfis de consumidores indevidos? Quantos servidores foram prejudicados?
com relação a, de repente, uma informação que foi passada numa consulta ou uma planilha, uma lista de um evento e que de repente você participa, os servidores participam de congressos e eventos sobre licitações e contratos, etc. Ah, deixa aqui um cartãozinho, você deixa. Aí você começa a receber e-mail, né? Participe disso, participe daquilo, etc. Eu comecei a receber e-mails de farmácias em Curitiba. E não tinha nada a ver com Curitiba, mas provavelmente algum evento deve ter pego aquilo e compartilhado para as pessoas. Olha, tem uma mala direta aqui, pronto. Ou seja, você vira mercadoria, né? Para quem já viu alguns dos documentários, como Dilema das Redes ou aquele questão do Cambridge Analytica, a gente começou a refletir um pouco melhor sobre o que fazem com os nossos dados e como nós somos vistos realmente como mercadoria. Então, cadastro de consumidores, promoções de desconto. Tem gente aqui que é para-raio de promoção. Você entra na farmácia, fala que tem desconto, você dá o seu dado, né? Eu já sou, como tenho a fama de ser cliente caroço, eu pergunto para quê, né? Por que ele está pedindo aquilo? Para onde vai? O que faz? Como vivem, né? Incorporei essa chapelin, não sei porquê. Mas aí você pensa assim, qual o sentido daquela informação? Aí a pessoa fala, para dar desconto. Por que não se fala antes, né? A decisão é sua, de receber um desconto em função do seu dado. Quanto vale o seu dado? Você pensa que vai custar só R$15, R$50 de desconto na farmácia? Vai te custar muito mais. Vai te custar uma recusa de plano de saúde, ou uma recusa de uma seguradora, ou algo que você não entende, porque foi coletado um dado e formado um perfil de coleta desse dado. Então isso traz problemas para o cidadão. Quem já leu, aliás, é o livro que mais ocupa espaço nas livrarias hoje, 1984, que fala sobre o monitoramento das pessoas, né? Quem já leu o filme, quem já leu o livro falando sobre 1984, no início não dava tanto valor porque achava que tinha uma conotação política, né? De estados socialistas, de regimes fechados. E a gente esquece que as grandes empresas, as big techs, fazem a mesma coisa, te monitoram o tempo todo, né? Você hoje é obrigado a ter uma conta no Google porque você precisa tá com um sistema Android no celular ou outro sistema, aí você vai trocar só a Big Tech, né? Se você observar, tem pelo menos umas 4 Big Techs que controlam e sabem tudo a seu respeito, né? A Amazon com as... Eu esqueci o nome o mecanismo de inteligência artificial Alexa, isso. Tá vendo como você sabe? Porque todos os instrumentos que nós temos em casa que estão conectados à internet estão capturando informações, estão capturando dados. Então nos tornamos mais vulnerável do que antes, que você dava uma informação na mercearia da esquina. Hoje, todos os seus passos estão monitorados. Você fala uma palavra, parece teoria da conspiração. E a partir desse momento que você falou, essa palavra começa a receber nas suas redes sociais informação a respeito daquilo. E eu fiz o teste. Falei sobre Dubai e em 15 minutos toda a minha rede social aparecia a promoção da Emirates de voo para Dubai. Eu falei assim, não é uma conspiração, não é algo de ficção. É porque todas as informações que você passa para a tecnologia, ela começa a formar um perfil para você. Nós estamos saindo da Web 3.0, que é a Web 3, que é a fase da internet que você interage, estamos entrando na 4 e daqui a pouco na 5, com mais velocidade, que vai deduzir. Ou seja, você ligou o computador, ele já vai ter um tratamento diferenciado para você, de acordo com todo o perfil que você já passou ali, digitou, geolocalização, o teu IP, todos os dados cadastrados, porque nós temos uma identidade digital. E isso em função desse monitoramento constante. Então, por que uma LGPD? Para tentar diminuir os efeitos disso. É possível? Quase que não. Porque a lei, também estava falando com o secretário, a lei não consegue contingenciar a tecnologia. Como a lei também, o direito não consegue dominar a economia. A economia tem suas regras próprias, assim como a tecnologia tem suas regras próprias. A tecnologia avança e não te perdoa, se você não estiver atualizado. Então é isso que a gente vai ver. O histórico da Lei Geral de Proteção de Dados, óbvio que as instituições privadas, que têm controladores internacionais, já seguem um padrão de adequação muito mais rápido do que a gente imagina. Eu fiz parte de conselhos de usuários de várias empresas do setor de telecomunicações e elas já estavam com um planejamento de 2 anos antes da lei entrar em vigor. Ou seja, tinham folga para fazer. A iniciativa privada, ela planeja de longo prazo. Por que a administração pública não faz isso? Porque a administração pública tem outras prioridades, a gente sabe disso. Mas ela não pode ser a última a implementar, porque ela é a primeira a cobrar. Porque a gente vai começar a perceber que boa parte desses dados coletados não estão na iniciativa privada. Esses dados são oriundos da administração pública.
Eu sou de um órgão de coleta de dados. A Junta Comercial do Rio de Janeiro, o Detran coleta dados. Outros órgãos estaduais coletam dados. E para onde vão esses dados? A lei também tem uma obrigação que a administração pública vai demorar muito a implementar, que é a interoperabilidade dos dados. Isso é um direito do cidadão. Dele ir as outras leis que prepararam o caminho da LGPD já traziam justamente essa facilitação, né? A lei de acesso à informação, outras também, de você num só lugar obter uma informação a seu respeito. Nós não temos condições de fazer isso, porque os órgãos não se comunicam. O Poder Judiciário não se comunica. Nós temos uma estrutura de judiciário muito pesada. Órgãos estaduais, federais, especializados, cada um com a sua autonomia administrativa e financeira foi desenvolvendo um sistema próprio de processo. E eles não se comunicam. Agora que o CNJ está impondo a implementação da Justiça 4.0, ou seja, uma determinação de unificação de uma linguagem só. Porque nós não vivemos num bloco econômico com países com línguas diferenciadas. Somos uma única só nação. Mas quando se trata de informática, temos vários idiomas. E a gente tem que seguir esse padrão. Já devem ter lido ou já ouvido falar, Yuval Harari, ele traz essa conscientização para o futuro. Né? Antigamente a gente se preocupava com o nosso nome. É o nosso patrimônio, meu patrimônio, eu quero limpar no cadastro para voltar a comprar, adquirir crédito, etc. E o que acontece? Hoje a gente sabe que ter dignidade... Eu vou diminuir o peso aqui do meu paletó, que está afetando aqui. Hoje a gente... Você deve pensar assim, é uma mandrake, vai tirar um montão de coisa dali, né? Hoje a gente pensa assim, se você quer ter dignidade, você quer chegar num determinado lugar e ser reconhecido pelas boas coisas que você fez. E não ser prejudicado por alguma restrição ou algo que traga uma referência negativa. Então, proteger o seu dado é muito importante hoje para você continuar com dignidade. Né? Então, assim, a gente traz toda essa filosofia para a necessidade da LGPD. As empresas sempre comemoraram. Quando você dá o seu CPF na farmácia, só estou dando exemplo, porque você dá o seu CPF aonde você quiser, você é o titular dele, é direito seu, mas você tem que ter consciência de qual efeito isso pode trazer para você. O CPF é só um número. Não é só um número. Porque as pessoas podem fazer muita coisa com o seu CPF. Sabendo da sua data de nascimento, da sua filiação, do seu PIS, PASEP, da sua localização, farão crediário no seu nome, farão compromissos no seu nome e te trarão assim, dor de cabeça. Mas as empresas fazem isso por quê? Porque elas querem massificar esses dados para traçar perfis de consumidores, ditar políticas agressivas de marketing, outras questões também. Se o Estado brasileiro não contingenciar isso, quem sofre é a população, porque a tecnologia não vai perdoar. Isso nas mãos da iniciativa privada é para gerar lucro. Isso nas mãos do Estado é para gerar inteligência fiscal, inteligência de cidadania, inteligência de prestação de serviço, inteligência na aplicação de políticas públicas. Ter os dados movimentados serve para isso. A lei tem todo o histórico, o material está cedido para vocês, então assim, eu não vou fazer a leitura daquilo que leva muito tempo, e eu gosto de ser pontual. Assim como eu fiz programação, eu gosto da linguagem randômica e não sequencial, né? Para quem me conhece ou quem teve aula comigo, geralmente as minhas apresentações são bem parecidas com os episódios de Lost. Você nunca sabe se perdeu o momento, mas tem explicação no final. Então vocês vão entender tudo isso aqui que eu estou falando. Primeiro ponto, tinha algum vazio regulatório antes da LGPD? Mais ou menos, porque nós já tínhamos a nossa Constituição que tratava do direito à privacidade. Privacidade. Já era um direito que nasceu com a Constituição, a nossa, atual, que tem mais de 30 anos. Mas privacidade tem todo um conceito penalista, civilista, etc. Nosso Código Civil, também no direito da personalidade, trouxe garantias à privacidade. O nosso CDC também trouxe uma regulamentação sobre a proteção dos dados do consumidor, só que o CDC se aplica a um nicho separado, ou seja, tem que ter relação de consumo. Não alcança todos que têm uma outra relação que não é empregada numa relação privada que tenha consumo. Relações trabalhistas, outras relações também, têm marcos regulatórios próprios. Tivemos, em função de avanço tecnológico e discussão sobre monitoramento do país, os nossos e-mails, as nossas organizações estavam sendo monitoradas pelas Big Techs, então nós editamos um marco civil da internet. Né? Já tínhamos a nossa lei de acesso à informação e faltava, para consolidar o tripé, uma lei de proteção de dados.
porque o avanço tecnológico ele não podia perdoar o Brasil de não ter uma lei que protegesse justamente a ponta, ou seja, a captura desses dados para abastecer internet, abastecer a administração pública, etc. Então, óbvio que a gente, com toda essa discussão, a lei teve seus entraves, discussão. Como eu disse, não foi uma lei que saiu da gaveta e brotou, uma lei que vinha em discussão, um processo legislativo que já vinha há mais de 10 anos, vários doutrinadores defendendo a lei, a necessidade da lei, e, enfim, não podia deixar passar de 2018, mas vocês já devem ter visto leis com vacácios razoáveis de 180 dias, né? Mas nunca uma vacácio de 2 anos. E essa vacácio se estendeu em função da pandemia por mais um período por causa das sanções. Porque toda a classe empresarial queria se justificar, falando assim, eu não tenho como fazer isso agora, eu estou falindo, quebrando, etc. E foi adiada justamente as sanções. Para a administração pública, repercussão nenhuma. Porque as sanções ali, elas só impactavam no pós, né, implementação da lei. A lei já existia. A sua parte de princípio é lógica. Ou seja, se já existia uma lei, tinha princípio, por que a administração pública não adotou? Repito, eu jogo a areia, mas depois ajuda a construir também. Estava em outras prioridades, né? Regime de recuperação fiscal, a situação de políticas públicas mais emergentes, processo eleitoral, outras questões também. Mas agora não tem para onde correr, porque os tribunais de contas estão começando a cobrar. Chega uma hora que você tem um vazio, né, de determinações e começa a ver assim, o que tem para hoje? Cobra isso. Aí ele vai lá e cobra. E a LGPD vai entrar no relatório diário de todo mundo. Então a gente já está com várias ações, nós já estamos alcançando pelo menos ações judiciais em torno de 6 mil. Nós já temos processos instaurados pela Autoridade Nacional, nós já temos um acordo firmado da NPD com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Isso alcança a administração pública? Não, porque esses milhões de brasileiros que estão tomando ciência da LGPD já estão atentos ao seu direito e poderão abrir reclamações. Já tem um processo, um link de abertura para reclamação no site da NPD que qualquer cidadão pode fazer. Titular de dados interno ou externo. Os servidores também podem trazer dor de cabeça. Um papo que já está começando a surgir e talvez atinja vocês é o crédito consignado. Porque as pessoas já estão começando a questionar isso. Isso pode cair no colo de vocês uma possível necessidade de regulamentar isso, né? Porque parte de vocês da CEPLAG, né? Mas eu só estou trazendo a deixa, tá? Ainda não trouxe o problemão não, tá? Não mais, agora é Casa Civil. Tá na Casa Civil, então vocês se deram bem. Toda essa história, etc. Aonde se aplica a LGPD? Ela fala de dados pessoais. Dados pessoais descarta dados de pessoa jurídica. Mas, assim, o bom de você discutir com um advogado, que o advogado nunca vai te dar uma certeza de alguma coisa. Ele sempre fala, depende. Depende de quê? Se a pessoa jurídica que você está se referindo é o MEI ou empresário individual, você localiza a pessoa natural. Se você está falando de uma outra PJ, você não localiza a pessoa natural porque é uma pluralidade, você tem outras pessoas, tem o interesse da empresa, é regido por uma outra norma. A pessoa natural é nascida com vida até o seu óbito. Então, a LGPD não protege dados de pessoas falecidas, tá? E quem protege dados de pessoas falecidas é o Código Civil. A LGPD é específica para a pessoa natural. E o Nascitur? Não tem dado ainda. Embora tenha um nome planejado, ele não foi registrado. Pessoa natural, nasceu com vida, registrou, certidão de nascimento, primeiro dado. Data de nascimento, etc. Tal. Quer dar o CPF também, etc. Esses dados eles podem ser tratados fora, mas se é dado de brasileiro, tem alcance da lei. O dado é tratado aqui por uma pessoa de fora, tem proteção da lei. Então a lei alcança tudo isso. E a lei tem as suas exceções, que valem para a administração pública também, a gente vai ver já já. E a lei ganhou uma proteção especial com a elevação ao seu status constitucional. O que eu disse até há pouco tempo atrás, que a Constituição tratava do direito à privacidade, não direito de proteção de dados. William, não é a mesma coisa? Não, não é. Só que a proteção de dados, ela enaltece o direito à privacidade. Porque se eu tenho a proteção dos dados, eu vou ter uma garantia maior com relação à privacidade. Então foi elevado ao status constitucional de direito fundamental, com a emenda constitucional 115, esse ano, né? Colocando a proteção de dados como um direito fundamental. E, estrategicamente, também reservou para a União a matéria de proteção de dados, porque até então
Antes da LGPD entrar em vigor, vários municípios já tinham leis de proteção de dados. E isso geraria o quê? Uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Imagina uma empresa decidindo se instalar no Rio de Janeiro, tendo uma lei de proteção de dados municipal, uma estadual e uma federal. Ela vai cumprir qual? Porque ela sabe que pode ser sancionada por cada um deles. Então, foi resolvido isso com a determinação de que compete somente à União legislar sobre isso. Os memes ajudam para isso também, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho que me preocupar com a LGPD, né? A LGPD se aplica às instituições públicas e privadas que tratam dados pessoais. Preciso dizer outra definição? Então ela alcança qualquer tipo de relação, inclusive condomínios. Fala assim, condomínio também? Embora não tenha uma atividade econômica, ele trata dados. É engraçado o legislador brasileiro, quando a gente copia as normas, e a gente copiou um pouco a LGPD do regulamento europeu, né? Quando fala da incidência da norma, ele especifica a necessidade de alcançar organizações públicas, as privadas que têm dados massivos, ou seja, trabalham com muitos dados, etc., e acaba liberando as obrigações de instituições pequenas, ou que não têm um cunho econômico. No Brasil foi assim, de uma tacada só, o legislador mandou, aplica-se a todo mundo. Então não tem escapatória. A regulamentação da NPD só libera as instituições que são chamados agentes de tratamento de pequeno porte, e instituições privadas que não têm recursos, como, por exemplo, o terceiro setor, né, as associações, elas não têm a obrigação de ter o encarregado, o DPO. Fora essa situação, todas deverão ter. Mas o fato interessante é que a autoridade nacional diz, você não precisa ter, mas é melhor que tenha. Porque esse profissional que foi criado com uma determinação, ou seja, as instituições têm que ter o encarregado, que a gente chama no mercado de DPO, porque a gente copia da Europa, mas fica mais famoso o DPO do que encarregado. Porque encarregado parece assim, fala com quem? Fala com o encarregado ali, tá bom? Não, o DPO já dá um status melhor, né? Você já pensa assim, e as siglas no mercado corporativo são boas da gente difundir, né? À toa que a gente trouxe a apresentação, o que o William é? DPO da Juscerj. Porque se fala assim, encarregado de tratamento de dados da Juscerj, o nome já fica grande também, né? Então, assim, tudo que a gente possa imaginar, se tiver tratamento de dados, tem alcance da LGPD. E por que a gente precisa se adequar? Não tem saída. Porque você consegue viver sem dados hoje? Você consegue processar uma folha de pagamento, executar um contrato, mandar uma correspondência, entrar em contato com alguém sem a coleta desse dado? Não. Eu preciso ter isso, eu preciso ter agenda, eu preciso compartilhar dados. Hoje a tecnologia cai sistema, a gente se torna vulnerável, porque eu não tenho acesso aos dados. As pessoas hoje ficam impactadas de terem que voltar à situação anterior de assumir a caneta e o papel, né? Quem vai emitir um parecer, por exemplo, já vai começar a pensar assim, e agora, o que eu faço? Você não sabe escrever? Sabe, então escreve e depois digitaliza, aguarda voltar ao sistema, etc. Mas as coisas continuam, o mundo ainda continua existindo, só que nós nos virtualizamos. Ou seja, a gente já entrou no metaverso antes dele existir, porque agora tudo é dado. Enfim, temos aplicação territorial, temos a vigência plena, aqui está difícil para vocês lerem, mas a lei ela traz a concepção de que dado ele é qualquer informação que torna a pessoa identificada ou identificável. Sabe qual é o maior questionamento nas organizações públicas com relação à divulgação de dados? O atendimento a uma outra lei, que é a Lei de Acesso à Informação, da gente divulgar a remuneração. Várias organizações já retiraram as informações, porque alegam que com a LGPD eu não posso mais divulgar. Aí os tribunais de contas estão determinando, falam assim, a Lei de Acesso à Informação determina isso, e a própria LGPD divulga isso, e porque está na Constituição. A publicidade é um requisito da administração pública, né? Se você optou por ser servidor público, você está abrindo mão de parte da sua privacidade. É óbvio que você não quer o seu endereço revelado. Você não quer determinadas informações do seu dia a dia revelado. Mas você não pode se recusar a fornecer a sua remuneração, porque ela é pública. Então, assim, existem várias contradições com relação à aplicação da LGPD na administração pública. Até os fornecedores, eu não sei se já se depararam com isso, quem trabalha na área de gestão de contratos, dos fornecedores se recusarem a passar determinadas informações suscitando a LGPD. Então, se você está fiscalizando o contrato, pede justamente a exibição do pagamento do FGTS, fala, não vou passar não, porque a LGPD me proíbe. Aí você fala assim, como assim? É a lei de licitações? Ah, não, mas agora a LGPD determina que eu tenho que proteger os dados dos meus empregados. Assim, cara pálida, lei direito à lei, ela respeita as outras normas. Está atendendo uma outra finalidade. Então os dados são os CPFs, os nomes, os IPs, né? São as informações que tornam a pessoa identificada.
Agora, algumas informações não são tão claras. Uma nota fiscal, o salário, o cargo, ela pode trazer uma identificação, você interpretando, como por exemplo a coleta de uma placa de carro. Nos condomínios, quando se registra a placa de um carro, você pode pensar assim, eu não estou coletando dado pessoal. Tá, sim, porque com aquela placa eu localizo o proprietário. Ah, mas você tem que acessar o dado do Detran. Sim, mas é o indicativo, né? Então, as atividades de tratamento de dados, elas devem observar a boa-fé. E tem princípios também. É interessante que a modernidade trouxe para o Brasil a interpretação de que as leis devem conter mais princípios e menos sanções. Mas a nossa sociedade não está tão evoluída assim para a gente respeitar leis principiológicas. A gente precisa de sanção. É uma coisa que parece que rola um tesão entre o administrado e o Estado. Qual é a sanção de hoje? Qual é a sanção de hoje? Proibido fumar. Mas não tem sanção? Não, não tem. Ah, então vou continuar fumando. Proibido pisar na grama. Tem sanção? Não tem? Ah, então vou continuar pisando. No momento que vem a sanção, você para de fazer. Agora, quando você interpreta as normas seguindo a boa-fé e os princípios, basta a orientação. Fala, você não pode fazer isso. Ah, então tá. Aquela ordem tem fundamento e eu vou seguir. Então, esses são os princípios da LGPD. Primeiro, coletar o dado com uma finalidade. Não vou sair coletando dados desnecessários. Hoje, boa parte dos sites, não só da administração pública, como das empresas privadas, coletam dados desnecessários e vão armazenar ocupando espaço físico que tem custo. Quando eu digo espaço físico, você deve pensar assim, o William falou besteira, né? Não, o dado é digital, não vai ocupar espaço físico. Você se engana, porque você tem que investir na capacidade do HD, você tem que investir na memória, você tem que investir no armazenamento das nuvens, isso tudo tem custo. Então, não tem essa de que, ah, não, isso aqui não custa nada. Custa. Você vai estourar a capacidade digital de armazenamento se você ficar coletando dados desnecessários. E aquilo que você falou, William, a interoperabilidade dos dados. Sim, no momento que tiver um padrão de coleta de dados, aqueles dados vão ser coletados de uma forma única. E todos os órgãos vão usar o dado atualizado. Ou seja, alguém chega e de repente a informação precisa ser atualizada. Então tem que ter uma finalidade, tem que ter adequação, tem que existir uma necessidade de coleta desse dado, então eu não posso coletar desnecessário. Eu tenho que permitir o livre acesso desses dados. Para a administração pública isso não é problema, porque a gente já cumpria as normativas que regulamentavam a lei de acesso à informação, o princípio constitucional também de garantia do cidadão. A gente sabe muito bem o porquê disso, além da lei de acesso à informação, também tem a lei que regulamenta o habeas data. Então eu tenho o direito de acessar os meus dados para poder corrigir. Então, exigir o quê? Que aquele dado tenha uma qualidade e que eu saiba também qual a finalidade daqueles dados, para onde eles vão, o que vão fazer com esses dados. A transparência. Vamos entender mais adiante por que vários documentos são exigidos para manter justamente isso, transparência. Investimento em segurança, agir com prevenção também, evitar sequestro dos dados. Você deve pensar assim, poxa, é um dado, é uma informação sensível hoje para a administração pública. Porque até então a gente estava vendo empresas sendo invadidas, no final do material eu volto a comentar sobre isso, e o prejuízo era alheio, era da iniciativa privada. No momento que folhas de pagamento pararem de ser emitidas, porque o sistema está suspenso, ou notas fiscais não puderem ser emitidas, porque o sistema está suspenso, a gente vai começar a imaginar a importância disso, de investir em segurança da informação, de proteger os dados também, para manter a administração funcionando, inclusive. Eu tenho que agir com prevenção, mas eu também tenho que promover a não discriminação. Porque se os dados forem coletados para uma finalidade, tudo bem, está atendendo o interesse público. Mas dados que ultrapassam a exigência dessa finalidade, que de repente são coletados, vamos formar um time de futebol aqui, mas quero saber quem é vascaíno, quem é flamenguista. Fala assim, tá bom, mas esse dado é sensível. É a mesma coisa que eu pedir a atividade sexual de uma pessoa, a opção religiosa dela, a manifestação política dela, ideológica. Você fala para quê? Eu não posso, de repente, só para saber, vamos fazer uma enquete aqui. Você vai votar em quem? Aí você fala assim, eu não sou obrigado a falar isso. E mesmo que eu fale, isso pode ter uma consequência, né? Empresas contratavam mão de obra perguntando em quem a pessoa ia votar, para saber se contratavam ou não, porque só queriam pessoas ligadas a um determinado grupo político. E aquela pessoa que se manifestava ao contrário era discriminada e não era contratada. Então eu posso, imagina o secretário não fez isso, mas se ele só quisesse toda a sua assessoria de torcedores do Vasco, teria uma informação, um dado pessoal sensível e colocaria na cúpula da secretaria só vascaínos. Ele não fez isso, não vai fazer isso, mas também não tem interesse da secretaria coletar dados que são considerados sensíveis para não promover a discriminação. A mesma coisa, se eu descumpro qualquer um desses preceitos, eu vou correr o risco de ser penalizado. E é isso aqui que começa a incomodar agora os gestores, porque os tribunais de contas e o Ministério Público estão cobrando as ações.
a gente pensa assim, tem que ter investimento nisso, tem que ter investimento nessas áreas. Cada um desses princípios vai estar externalizado por alguma ação, ou seja, a finalidade, eu tenho que ter legitimação com a coleta dos dados. Eu só vou fazer uma leitura dinâmica aqui, tá? Para ser mais... o material vai ser fornecido para todos, disponibilizado para todos. Adequação, compatibilidade do tratamento com as regras de qualidade também, né? Ou seja, o que eu informei tem que ser usado necessariamente para aquilo que eu estou almejando. Um pedido de certidão, por exemplo, eu preciso de os dados para localização, para entrar em contato. Então, tudo tem que ter uma conexão. Eu me deparei uma vez durante a pandemia, fiquei sem computador, precisei comprar. E antes de comprar, a gente faz uma pesquisa, né? E ao pesquisar eu queria saber qual empresa entregaria no menor tempo. E eu comecei a entrar em contato com as empresas, me pediam o CEP. Eu achava justa essa informação, para saber a localização, para ver mais ou menos o cálculo do tempo. Mas uma grande empresa me pediu o CEP, o CPF, meu telefone, meu endereço, faltou pedir a filiação, faltou pedir quanto eu ganhava, faltou pedir outras coisas também. Mas para que essas informações todas, eu só queria saber em quanto tempo eu entregaria. É porque as empresas não estão preparadas para ter uma outra resposta, uma outra ação. Ou seja, você fez uma pergunta, ela, para te responder, ela quer saber quem você é, o que você faz, onde você vive, o que você come. E você não precisa passar isso, né? Limitação de tratamento de dados ao mínimo necessário. A gente vai ver que todos esses princípios são conectados. Livre acesso, garantir ao titular de poder justamente cobrar e fiscalizar isso, a correção dos dados, verificar se os dados estão corretos a seu respeito. As pessoas não gostam de erros na coleta do seu nome, ou então o sexo está coletado de forma errada, ou então vários dados estão errados e a data de nascimento é errada, por exemplo. Aí você imagina, porque você vai sofrer consequências por essa informação. Então, quando você acessa o dado, você tem o direito de corrigir. Porque pessoas podem ser prejudicadas com uma informação errada, né? Um homônimo está registrado, você fala assim, não, mas a letra está errada. Então, algumas informações para corrigir. Manter a qualidade dos dados é dever de todo controlador, todo agente de tratamento de dados. E é direito do titular de dados pedir a correção desses dados. Transparência, um dever da administração pública como um todo. Segurança também, um dever da administração. Agir com prevenção, discriminação e responsabilização, como eu já falei. Os dados pessoais, como eu já falei também, são todos aqueles dados que trazem uma identificação. Aí chega no campo aqui dos dados sensíveis, que os dados que eu só vou coletar se tiver estrita necessidade. Como, por exemplo, execução de políticas públicas. Se eu não tiver execução de políticas públicas, para que eu vou coletar dado pessoal sensível? Saber se a vacina que tomou, como é que é a atividade sexual, para que time torce ou qualquer outra coisa. A lei fala num rol que se discute se é taxativo ou exemplificativo. Mas eu defendo a corrente que diz que o rol é exemplificativo. Qualquer informação que possa gerar uma possível discriminação, uma segregação, uma informação privilegiada a respeito de uma pessoa, aquele dado é considerado sensível. Então ele só pode ser coletado se tiver realmente uma obediência legal, ou seja, uma determinação de algum dispositivo que imponha a coleta daquele dado. Fora isso, não tem essa necessidade. E se for coletado, gera uma obrigação de anonimizar esse dado. Para que você coleta um dado se você vai anonimizar? Porque só você pode saber. Então você não pode compartilhar. Ah, mas eu coleto dado para compartilhar com outro dado. É sensível? Então tem que obter consentimento. Aí já começa a gerar uma cadeia de responsabilidades e situações que vão gerar rotinas diferenciadas para a administração pública. Esses são alguns dos direitos, eu não vou ler todos, mas só alguns. Alguns desses direitos já existiam em outras leis, mas com a LGPD ganhou reforço, principalmente o Código de Defesa do Consumidor ganhou mais força com relação à correção dos dados, acesso aos dados e confirmar se os dados existem. Um direito que eu acho por provável que aconteça o exercício dele é portabilidade de dados. Porque vamos imaginar hipoteticamente um funcionário de uma empresa, ele não quer que os dados sejam mais processados para aquela empresa. Ele vai pedir a portabilidade para outra empresa? Não pode. Porque os dados do empregado, do trabalhador, devem ser arquivados permanentemente. Então não existe portabilidade. Em algumas situações isso vai ser praticamente impossível acontecer. Mas em algumas atividades já existe a portabilidade, como sistema bancário, sistema de telecomunicações, que você faz a portabilidade. Só que a portabilidade pela LGPD, ela impõe a portabilidade total, ou seja, não vai permanecer dado nenhum. Você entrega os dados e apaga do sistema. Para quem é da área de TI, de tecnologia, fazer a eliminação de informações é algo muito difícil hoje na tecnologia. Né? Tirando o celular lá na Argentina que foi apagado, a Polícia Federal vai detectar qualquer informação que foi deletada, porque ela fica registrada no aparelho. Não adianta você também correr risco de comprar aparelhos usados, computadores usados,
Porque se o vendedor praticou pedofilia, aquele objeto de crime vai estar em seu poder. E algumas pessoas têm sido processadas até sem ter responsabilidade com mecanismos digitais e que têm conteúdo de crime. Porque não se apaga dado digital. Ele permanece na memória interna. Existem bases legais que fundamentam o tratamento de dados. E a administração pública, ela tem a concentração de algumas dessas bases. Mas eu vou exemplificar as que o setor privado utiliza. Principalmente o consentimento. Só que o consentimento aqui é um guarda-chuva. Não é para você usar quando não está chovendo. É para você usar quando tiver necessidade. Consentimento não é para tudo, porque é o mais precário, né, assim, dos dispositivos que fundamentam o tratamento de dados. Porque o consentimento permite a revogação a qualquer tempo. Então, você concede e você retira de imediato. Então, para que usar o consentimento? No início, todo mundo começou a falar, use consentimento, que nem a parábola do elefante. Não sabia o que era e começou a falar que era para usar consentimento. No momento que a gente entende que o consentimento não é para qualquer coisa, a gente vai para as outras bases legais. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A administração pública se encaixa nesse item e mais outros. Tem lei, o tratamento de dados se impõe pelo cumprimento daquela obrigação legal. Se eu exijo aquela informação para fornecer um determinado serviço, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Então não tem discussão. Consentimento para quê se eu estou cumprindo uma obrigação legal? Ou a questão que envolve a própria administração pública para coleta de dados sensíveis, até pode ser também, mas ela está respaldada em leis também, ou em contratos, ou convênios, ou instrumentos, etc. Realização de estudos de pesquisa, garantia sempre que possível a anonimização dos dados. Aqui as instituições de ensino coletam dados para fazer pesquisas. Tem toda uma regra também de comitê de ética, de solicitar autorização, mas eu tenho que cumprir a LGPD também, e depois que coletar essas informações, manter uma base anonimizada. Ou seja, aqueles dados que são externalizados na pesquisa devem ter autorização do pesquisado. Quando necessário para a execução de contrato ou procedimento. As empresas que fornecem para o Estado, que se recusam a fornecer os dados, elas estão cumprindo um contrato. E eu exijo aquela informação porque a lei de licitações me cobra. Eu estou fiscalizando a empresa, e então eu solicito as informações da folha de pagamento dela para saber se ela está quite com as obrigações patronais para eu liberar o pagamento. Então ela não tem que se recusar porque tem uma base legal para esse dado. Ou seja, cumprimento de contrato e procedimento preliminar também. Outras questões também, exercício regular de direito, aqui quando você vai solicitar informações para entrar com o processo. Aqui interessa mais aos advogados, né? A defensoria pública, outras questões também. Aqui é um item interessante também, quando você solicita informações para ingresso nos prédios públicos ou privados. Né? A gente sabe que, por exemplo, para o indivíduo solicitar qualquer informação na CEPLAG, ele tem que passar por uma identificação. Já devem ter enfrentado algum problema de alguém ter se recusado a dar os dados. Isso tem acontecido em vários edifícios no centro do Rio e outros lugares, porque as pessoas falam assim, e a LGPD? Você não pode se recusar porque você tem uma fundamentação legal de eu exigir esses dados para proteger a incolumidade pública das pessoas que estão ali dentro. E também, justamente, eu estou motivado pelo legítimo interesse, ou seja, eu tenho interesse em saber quem está entrando para controlar meu patrimônio, etc. Mas você tem o direito de saber o que fazem com seus dados. Aquela empresa que está coletando aqueles dados biométricos, porque são fotos, né? Ela vai arquivar por quanto tempo vai ficar disponível, vai compartilhar com quem, é meu direito. Então as empresas e as organizações públicas precisam se adaptar ao cumprimento da lei, trazer transparência ou outras informações. Legítimo interesse, como eu já mencionei aqui também, é uma fundamentação que justifica o tratamento de dados também, mas ela, igual ao consentimento, ela é um pouco precária. Porque se você não comprovar o legítimo interesse, ele cai. Então as outras bases não, porque você tem contrato, tem lei, tem obrigações. As empresas, que você estava achando que ia escapar disso, né? O pessoal que está com o nome negativado não tem jeito. As empresas que negativam, elas podem tratar os dados justamente para proteger o crédito. Então as organizações que oferecem empréstimos, financiamento, trocam informações com as outras, até mesmo para proteger o crédito. E isso é legitimado pela LGPD. Quais são as partes que existem com relação à lei? Titular, que é sempre a pessoa natural. Não, a pessoa jurídica não entra aqui no exercício do direito da lei. Controlador, no âmbito da CEPLAG, é a administração pública. Eu não nomeio controladores. No início da lei, de novo, validando a parábola do elefante, algumas organizações públicas nomeavam controladores. Sabe aquela coisa de surtar de repente? Não, nomeia o controlador logo para cumprir a lei. O controlador não se nomeia. O controlador é o próprio Estado, a administração pública. Se é indireta, está personificado no CNPJ do Estado.
A administração indireta está se discutindo justamente a segmentação da responsabilidade dessa figura aqui, que é você. O encarregado, sim, ele é setorizado e é uma pessoa física ou jurídica, que pode ser, porque existe a possibilidade de você ter serviços externos. E quem é o operador? Não é o pessoal da informática não, tá? Operador é qualquer parceiro que segue as determinações do controlador. É a pessoa que trata dados a mando do controlador. Só que, para a lei, os dois são responsáveis da mesma forma. Só afasta a responsabilidade de um deles, por exemplo, do controlador, quando o operador descumpre a lei totalmente, sem observar as ordens do controlador. E quando o controlador dá ordem manifestamente ilegal, ele dá essa ordem e você não cumpre, mas ele cumpre. Então, assim, vai separar a responsabilidade. William, não precisa avançar muito não, mas como é que a responsabilidade deles é objetiva ou subjetiva, para quem é da área jurídica? Tem divergência, há controvérsias. Para mim, a responsabilidade é objetiva, tá? Porque a lei impõe responsabilidade. Se ele não cumpre, independente de culpa ou não, não foi diligente nem nada, ele vai responder. Mas o que pode incomodar a gente na administração pública é isso aqui, ó. É o cidadão, titular de dados, ele não entrar em comunicação com o encarregado, ele entrar em comunicação direto com a autoridade nacional, que agora é uma autarquia. Não era um órgão da administração pública só, federal, mas, na minha opinião, deveria, como nos outros países, ganhar status constitucional. Aqui no Brasil não tem, mas é ele que ele vai dar a orientação e vai aplicar as sanções, as punições. E o cidadão pode entrar direto no site da NPD e manifestar o seu inconformismo e a sua reclamação. Isso vai impactar os gestores, na paralisação, porque algumas das sanções, inclusive, implicam na suspensão temporária do tratamento de dados. O que é isso, William? É paralisação do sistema. Não foi um hacker, foi uma determinação governamental. E se você descumprir, tem outras sanções. E se o gestor mandar fazer, vai ter ordem de prisão? Não, porque a LGPD não tem sanção penal. Né? Não tem. A única sanção penal que pode ser aplicada aqui é se você alinhavar com o Código de Defesa do Consumidor de não permitir o acesso ao dado do consumidor. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor é explícito no artigo 72 de tipificar crime em não permitir o acesso. Então a administração pública pode ter pessoas sendo responsabilizadas por não fornecerem, se você tiver uma relação de consumo configurada. Então, assim, isso aqui pode preocupar com essas reclamações não fugirem do controle. Aqui a definição de controlador e operador, já dei um spoiler para vocês, a única diferença é que o controlador tem a decisão, o operador não tem decisão, mas responde solidariamente sobre tudo aquilo que ele fizer. Aqui as funções do encarregado. O encarregado ganha uma importância relevante, porque ele é o ponto de comunicação do titular com a autoridade, do titular com o controlador e o operador que está ligado ali também. Ele tem a função também de promover os treinamentos, de promover também a difusão do conhecimento. E se tiver algum incidente com relação a algo que de repente houve uma invasão, houve uma insatisfação, uma reclamação, ele é acionado para justamente representar a instituição respondendo ao titular ou respondendo externamente aos órgãos que cobrarem essas informações. Por isso que o DPO, o encarregado, ele tem que estar o tempo todo sendo informado sobre todas as questões que envolvem tratamento de dados pessoais. Porque ele, inclusive, a posição de destaque dele envolve o assessoramento à cúpula dos organismos. Porque ele tem que estar no centro de decisões, para opinar rapidamente. Não tem muito tempo a perder. Inclusive, o SLA, o Acordo de Nível de Serviços aqui, para o funcionamento de um DPO é muito curto. Porque se tiver um incidente, eu só tenho 2 dias úteis para informar todas as providências tomadas à autoridade nacional. 2 dias para informar tudo que eu tomei de providência. Não é informar o incidente, etc. Aqui, o funcionamento da autoridade nacional já existe, está lá em Brasília, instituída, está constituindo seu corpo funcional com empréstimo de cessão de servidores, não tem quadro próprio, a não ser os conselheiros que foram nomeados, está em plena operação, todas as informações podem ser obtidas direto no site da NPD. A NPD tem todas as instruções, é um órgão da administração que é bem informativo, bem pedagógico, já liberou vários manuais também, inclusive voltados para a administração pública. É interessante a gente ter acesso a isso, tratamento de dados pelo poder público. Está regulamentando agora a dosimetria das multas, que não recaem sobre o poder público, mas é interessante saber. E tem lá, justamente para a área de TI e para o DPO também, as informações sobre comunicação dos incidentes. Tudo isso eu acabei não falando, mas assim, a fundamentação da LGPD vem justamente com essa palavrinha, autodeterminação informacional, ou informativa se você preferir.
num debate sobre LGPD, perguntaram para o parlamentar, aliás, eu estava discutindo lá, o parlamentar falou assim, tudo bem, esse negócio de proteção de dados, mas eu sou contra essa questão de autodeterminação informativa, porque daqui a pouco a pessoa vai dizer que é jacaré, que é não sei o quê. Isso não tem nada a ver com... Não é porque você determina o que você é. A autodeterminação informativa é porque você é o titular do seu dado. Você que decide o que vai ser feito com ele. É óbvio que tem uma limitação. Como eu já mencionei aqui, um empregado que é contratado pela empresa não pode chegar lá e tirar os dados dele da empresa. Ele vai permanecer, mas é isso que fundamenta todas as normas de proteção de dados. E a LGPD trata justamente disso. Dentro desse conceito de autodeterminação informativa, para a administração pública, a gente sabe que nem sempre vai ser exigido o termo de consentimento, porque tem 3 bases legais para tratar os dados de servidores ou também dos administrados. Mas se você, por acaso, necessitar de consentimento, o consentimento ele tem que se constituir em manifestação livre, tem que ser informada previamente, tem que ser inequívoca e pode permitir, inclusive, a discordância dele. O consentimento, ele não segue um padrão, ele não pode ser genérico. Então, quando eu coloco captura de informações no site, eu não tenho que colocar lá um consentimento. Você autoriza o compartilhamento desses dados? Não é bem assim. Porque no site eu vou colocar as políticas públicas, as informações daqueles dados, a necessidade daquilo, mas pegar um consentimento genérico, ele é considerado nulo, então não vale de nada. Antes da LGPD, como eu já mencionei, outras leis já traçaram o caminho da LGPD, né? Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Telecomunicações, Lei de Cadastro Positivo, para a Defesa do Consumidor e Lei de Habeas Data. Ou seja, então não é uma novidade. Dizer que isso está impactando na indústria, no comércio, nas empresas, na administração pública, a administração pública, inclusive, já penou com a implementação da Lei de Acesso à Informação. Trazer mais transparência, isso gerou cicatrizes também na administração. Porque mudou o procedimento, mas gerou canal de acesso, comunicação, etc. Mudou o procedimento. A administração já era para ter sido transparente há muito tempo, mas com a lei de acesso se tornou mais transparente. Alguns ainda resistem, mas ela tem um foco na existência dela. Ela tanto é relevante que ela foi muito respeitada na LGPD. Tanto que a LGPD faz menção expressa à Lei de Acesso à Informação em vários dispositivos. Quando fala do tempo de prestar os esclarecimentos e informações, não é o mesmo prazo para a iniciativa privada. É o prazo da Lei de Acesso à Informação. Eu não pude tomar o café, porque tomar o café e falar não convém. Competência para legislar sobre a proteção de dados já foi incorporada para a nossa Constituição, né? Então já está no âmbito da União. O âmbito territorial já falei também. Aqui é uma questão de exclusão do alcance da LGPD. Ela não se aplica à segurança pública, não se aplica à defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação ou repressão penal. Está tramitando no Congresso ainda uma LGPD específica para o setor penal, que vai tratar de dados de apenados, né, de pessoas que respondem processo criminal, etc. É um outro patamar, ou seja, é uma outra norma, que ela tem aspectos penais não só na sua proteção e relevância, mas ela vai inclusive corroborar com a lei de abuso de poder, de você não divulgar os dados, como por exemplo, o policial prende um detento, a pessoa suspeita, né? Vocês notam que até a imprensa está mudando, fala suspeito. O cara matou não sei o que, ele é suspeito. Você fala que ele matou, mas diz que ele é suspeito. Aí chega o policial lá, levanta a cabeça dele. A LGPD penal vai contingenciar várias ações do Estado. A LGPD que nós estamos tratando aqui, ela tem outro tipo de alcance. Não é desse sistema que envolve segurança pública ou defesa. E aqui a legislação, ela trata justamente dessa aplicação da LGPD no âmbito que a gente está falando da administração pública e civil, concentrado para toda a administração, seja direta ou indireta. Aí a gente pensa assim, mas e as empresas, o segundo setor, né? É óbvio que para as empresas, o que tem de diferencial aqui são as sanções pecuniárias. Porque as estatais sofrem sanções pecuniárias. Não é por integrar a administração pública que estão liberadas. E os cartórios, que têm um tratamento privilegiado em algumas ações, foram incorporados ao tratamento da administração pública. Eles não sofrem sanções pecuniárias, né? Mas, por exemplo, o terceiro setor, né, sofre sanções pecuniárias, mesmo não tendo uma atividade lucrativa, porque está na área privada, então pode ser alcançado por essas sanções. Aqui dando uma avançada, né, vocês não têm a plaquinha de tempo, mas eu vou municiando aqui. Tem? Ah, não levantou ainda não? Então tá tranquilo. Como já falei, serviços notariais, o fato engraçado é que os cartórios fizeram um lobby para estarem equiparados à administração pública, só para não sofrerem as sanções pecuniárias. Mas eu tenho uma tese, o cartório, como os órgãos públicos também,
não deveriam sofrer as sanções pecuniárias, mas outras sanções são praticamente impossíveis de serem aplicadas às organizações públicas, como, por exemplo, você bloquear o tratamento de dados permanentemente. Porque a própria jurisprudência do STF, do STJ, ela inibe a suspensão de um serviço público se tiver agregado a ele algum serviço essencial. Então, assim, se a gente levar em consideração isso, qualquer interrupção de um serviço essencial, ela está obstada pela justiça. A justiça não vai permitir que você interrompa um serviço, porque o dano é maior. Então, várias das sanções ali são praticamente inócuas para a administração pública. Porque não vai ter coragem o órgão regulador de paralisar uma função, uma atividade, por exemplo, do DETRAN, ou do processamento de uma folha de pagamento de um órgão público. Mas, assim, por outro lado, a falta de respeito à lei, à norma, poderá não impactar em sanção para a administração pública, mas não vai dispensar os seus gestores da responsabilidade. É isso que eu quero dizer. Você não interrompe o serviço, mas apura a responsabilidade do dano causado. Então, o titular de cartório também pode sofrer. Um fato interessante é que o legislador não é muito técnico, ou falta assessoria também. A forma que a administração pública foi expressada na lei está aqui com uma contagem, mais ou menos, de termos, né? Entidades do poder público, 3 vezes. Entidades, organismos ou empresas públicas ou privadas, 1 vez. Órgãos e entidades da administração pública federal, 1 vez. Órgãos setoriais do poder público. Ou seja, o legislador não usou um padrão de citação à administração pública. Poderia citar a administração pública como um todo, ou separar, no caso, das entidades estatais, né? Mas aqui ele várias vezes fez menção às organizações públicas com expressões diferenciadas. Pessoas jurídicas de direito público, órgãos ou entidades da administração pública federal. A lei, por ser uma lei federal, traz peculiaridades. Algumas das normas são, assim, o legislador colocou a administração pública federal para citar outra lei federal, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Mas há a interpretação de que esse dispositivo não é especificamente federal. Ele é unional, como dizia um outro procurador do Estado, ou, assim, uma repercussão nacional, né? Ou seja, se aplica a toda a federação. Então, mesmo o legislador mencionando a administração pública federal, vale para a administração toda. Fatos que foram julgados de forma precoce, até mesmo antes de entrar, julgados de forma precoce, que eu digo assim, antes da lei entrar em vigor, mas precoce, me perdoe, né? Não foi tão precoce assim. Antes dessa fase de execução do censo demográfico, o IBGE solicitou das empresas operadoras de telefonia dados da população, para identificar fluxo migratório de pessoas durante a pandemia, ou outras questões. Isso aqui é uma questão até de vigilância sanitária, ou outras questões também, mas parecia uma situação relevante. A política pública pode ser feita, né? Inocente, né? O STF interpretou de uma forma restritiva. Mesmo antes da LGPD, qual foi a observação? Cumpre a finalidade de um órgão de estatística acessar dados de titulares de telefone se não tem um propósito específico regulamentar? Qual a finalidade disso? Não atendeu o interesse, não atendeu a finalidade, foi vetado esse compartilhamento. Mas é muito comum a administração pública trocar informações. A gente faz isso. Antes da LGPD, a gente fazia com muita frequência. Hoje, com a LGPD, eu tenho que estar atento a isso. E existem outras observações com relação a isso. O tratamento de dados de informação deve se ater à finalidade para a qual foi realizado. É a mesma coisa que eu defendo. A Beth passou pela junta, a gente se conheceu lá, já ouvia falar um sobre o outro, mas eu na junta, sendo encarregado, eu sempre me manifestei contrário ao compartilhamento dos dados da junta com o setor privado. Você fala assim, mas eu não sou majoritário não. Porque qualquer cidadão pode solicitar na junta uma informação, uma certidão de um dado de uma empresa. É público o dado, que nem no cartório, você vai no cartório e solicita. O problema, na minha visão, é tecnológico. A finalidade de você ir lá solicitar uma certidão é para uma informação pessoal, uma pesquisa, para saber sobre uma empresa que você está cobrando, ou se você vai comprar uma empresa ou não. Agora, algumas instituições privadas vão lá e compram um lote de informações, milhares de dados, e pegam esses dados e fazem bancos de dados para criar classificação de perfil de consumidor ou outras coisas também. É proibido isso? Não. Mas, por outro lado, eu tenho que ater a finalidade. A mesma coisa ocorre com o DETRAN, ocorre com outros lugares que se compram dados, se fornecem dados. O próprio Tribunal de Justiça também fornece dados. Então, assim, ninguém escapa. Todas as organizações públicas são assediadas por convênios ou coisa para trocar dados.
Só que essa decisão do STF já impacta na administração pública. Eu analisar se corresponde à finalidade esse compartilhamento. Se não corresponder à finalidade, eu devo ver com certa restrição. Ou seja, eu tenho que impor pelo menos a quem está solicitando aquela informação responsabilidade. E é o que eu faço lá na junta hoje. Eu coloco no contrato, no convênio, as cláusulas da LGPD. Que se eu for responsabilizado por alguma questão, de algum incidente relacionado àqueles dados que foram obtidos originariamente na junta comercial, você que coletou esses dados deve me ajudar ou me auxiliar a responder por isso. Então é mais ou menos isso. Um procurador de Estado, amigo meu que foi o primeiro DPO da PGE, ele escreveu um artigo sobre a predestinação. Para quem não é da área jurídica, ou se já ouviu falar, se você desvia a finalidade, se você de repente, olha, tem uma intenção, mas aquela intenção você no meio do caminho muda de ideia, você não cumpriu justamente o objetivo principal daquela coleta. Então, essa predestinação, essa falta da finalidade, de descumprir essa finalidade, está anulando ou viciando todo aquele compartilhamento de dados. Então, você pode sofrer críticas com relação a esse compartilhamento. Então, no setor público, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado com o compartilhamento que a gente faz. A gente está autorizado a fazer o tratamento sim, a gente está autorizado a compartilhar os dados pessoais, mas a gente tem que tomar cuidado com os dados pessoais sensíveis, porque execução de políticas públicas envolve, às vezes, o compartilhamento de dados com entidades do terceiro setor, ou receber dados do terceiro setor, ou compartilhar com o terceiro setor, SEBRAE, Sistema S, etc. Mas eu tenho que estar atento a isso, tá? É uma questão contratual e colocar pelo menos algumas questões que implicam na responsabilização. A administração pública ela tem respaldo para executar isso, para fazer isso, já até mencionei, contratos, convênios, etc. A primeira versão da lei proibia o repasse de dados públicos para a iniciativa privada, mas em 2019, quando assumiu o Bolsonaro, que logo tinha uma discussão sobre a formatação da NPD, foi introduzido uma autorização. O mercado pediu isso e a administração pública entendeu que era prudente também. Porque ela estava proibida de compartilhar dados com o setor privado. Ou seja, ia paralisar muitas políticas públicas. Né? Se eu não posso compartilhar dados, então você não pode fazer nada. Hoje é permitido desde que esteja fundamentado em algum dispositivo legal ou previsto explicitamente no contrato. Sem contrato não tem compartilhamento. Essas são as bases legais para tratamento de dados na administração pública, execução de políticas públicas, execução de competências legais do serviço público, cumprimento de obrigação legal. Consentimento, desnecessário. Mas se você precisar, tem que fundamentar justamente para que aquele consentimento, né? Já tem 3 bases fortes. Aqui a questão que fala sobre o compartilhamento, que eu já falei, né? Aqui a questão que fala... uma outra observação. A própria lei, o artigo 26, que fala do compartilhamento, ela vincula aos princípios que eu já falei lá no início. Você pode compartilhar à vontade. Que eu digo assim, dentro de uma política pública, dentro de alguma finalidade, etc. Só que a lei obriga você a observar os princípios. Então, quando você entrega esses dados para a iniciativa privada, deve cobrar de quem está recebendo isso o respeito, a transparência, a indicação, a qualidade dos dados, do armazenamento. Então, você também que coleta esses dados como órgão público deve informar ao titular de dados que compartilha esses dados. Então, não deve permanecer em silêncio. Então, nós alteramos o site da junta e já colocamos as informações de que todos os dados que são coletados na abertura de empresa são compartilhados. Então, essa informação é um dever nosso. Agora, só compartilhe com as entidades privadas mediante convênio ou contrato. Um outro caso que chegou ao Supremo sobre compartilhamento foi uma discussão num sistema mais estratégico. Diferente do caso do IBGE com as telefônicas, é o sistema de inteligência brasileiro com o sistema de trânsito. Ou seja, os nossos dados biométricos, quem tem carteira de motorista, tem lá a sua foto registrada. Tem dados atualizados, porque troca a carteira periodicamente. Então, os dados governamentais têm uma tendência de unificação. Só que o sistema de inteligência, ele tem que... a gente estava até falando sobre isso aqui, né, de acesso. Deixa eu olhar qual é o dado dele. Vou pedir autorização judicial para depois olhar. Né? A inteligência, ela funciona, assim... Eu não vou dizer que tem que ser de forma transparente, né? Eu me lembro que o primeiro concurso para a ABIN divulgaram os classificados. Né? Você não pode fazer isso. Né? Agora você respeita a privacidade, porque é requisito do funcionamento de um agente de inteligência a ser discreto, ocultar determinadas informações, mas os dados de inteligência, eles também têm que ter uma finalidade. Por que você vai coletar dados da população brasileira? Para investigar todo mundo de uma vez só? Vai formar um conceito ali e falar assim, fulano
fez pós-graduação aqui, mas ele está querendo conspirar contra o governo. Aí você fala assim, para quê? Porque eu vou coletar esses dados todos com o sistema de trânsito, para ver pontuação, não sei o quê, para ver por onde você anda. Tem que ter uma justificativa. Ou seja, eu escolho um alvo e investigo. Não posso coletar massivamente isso. E o STF vetou. Para mim, eu até achei que foi uma atitude que cerceou demais uma troca de informações entre organizações públicas. Porque a troca de dados ali era para monitorar, para fortalecer o sistema de inteligência. E no cabo da outra decisão, o Supremo entendeu e falou assim, se não tiver uma finalidade específica, não tem que compartilhar. E foi mantida essa decisão também. Então, assim, a gente já viu essa questão do cumprimento da base. Um fato interessante que a gente traz aqui e que serve para vocês refletirem também. Os tribunais de contas se deram conta de que tem uma lei e precisam cobrar o cumprimento dessa lei. É óbvio que assim, os próprios tribunais de contas também não implementaram a LGPD totalmente, né? Os tribunais também estão assim, em processo de adequação. Mas o TCU já fez vários estudos verificando sobre a incidência, o estudo está desatualizado, né? Mas a incidência de implementação na Organização Pública Federal, e repercutiu através de um acordo, o Acordo 1384 de 2022, e em função desse acordo orientou que o Conselho Nacional de Justiça também do Ministério Público também baixassem determinações para a sua jurisdição, para ele determinar justamente, olha só, já existe a LGPD, está esperando que a administração deveria fazer justamente o enquadramento. Isso está numa repercussão em cadeia, porque a gente sabe que muitas cortes estaduais, elas ficam aguardando o posicionamento do Tribunal de Contas para ter um posicionamento uniforme. E, enfim, estão acompanhando esse posicionamento, a obrigação de nomeação do DPO, do encarregado, a implementação das políticas de segurança da informação, a organização dos sites, de você colocar as abas sobre LGPD, a instituição dos comitês de proteção de dados, para traçar as políticas também organizacional. Enfim, a administração pública às vezes se torna refém de uma decisão central. Mas nada impede que você inaugure algumas iniciativas, né? Iniciativas que estão dentro de boas práticas. A lei já existe, os relatórios já existem da NPD, orientando boas práticas, e a gente sabe que isso é uma medida de compliance. A LGPD ele incorpora em todas as técnicas de compliance, de integridade, de você ter uma conformidade, uma lei que determina boas práticas. Então, por exemplo, ter um fragmentador de papel é algo que se tornou utilitário agora. Porque você não pode pegar uma folha com dados pessoais e simplesmente por causa de uma regra de sustentabilidade também, falar assim, deixa eu usar o outro lado. Não pode mais. Antigamente podia, agora não. Porque você vai depois descartar aquilo na lixeira com dados pessoais e vai provocar um incidente. O incidente é justamente você externalizar dados sem a cautela, sem o cumprimento. Então, essa forma de aculturamento da administração pública está chegando, devagar, mas está, da gente tomar determinadas atitudes, de ter mais cautela com os dados. Sejam dados de servidores, dados de qualquer pessoa, mas as práticas estão mudando. Então, hoje, menos papel, a política da mesa limpa é uma realidade, não só por causa do compliance, mas a LGPD determina isso. O meu escritório faz implementação em algumas empresas e cartórios, e num dos cartórios, ele tem um elevador panorâmico. E o interessante é que o elevador panorâmico, ele passava colado nas mesas dos funcionários. E a gente criticou isso, falou assim, olha, ou você orienta os seus funcionários a virarem o papel, ou coloca uma película no elevador. Porque qualquer pessoa que vem ao cartório visualiza todos os documentos e vê dados pessoais. Aí você deve perguntar assim, William, mas e o Kiko? Para quem é mais antigo, o que eu tenho a ver com isso? É porque uma pessoa passa ali e tira uma foto, aí coloca no site, olha só, fulano está sendo processado aqui, ou fulano fez uma ata notarial do cartório. O que é isso? Ata notarial é quando você quer revelar oficialmente algo que estava numa rede pessoal, né, no computador, numa troca de mensagem no WhatsApp, mas você quer processar alguém. Então você vai tirar foto de nudes e vai levar no cartório, aí vai deixar lá, registrada. Ó, tá vendo? Ele divulgou meu nudes aqui e tal. Só que se você vai colocar isso no cartório, né, não é para todo mundo ver. Né? Aí você está expondo um dado também. Ou então, pessoas que estão comprando imóveis, você não precisa saber disso. Então os cartórios hoje, por uma determinação saiu no início do mês, o CNJ editou uma portaria obrigando os cartórios a se adequarem em 180 dias. Assim, isso é mais um fôlego para os cartórios, porque a lei já existe, eles já eram para estar adequados. Ou seja, o CNJ dizendo assim, eu não vou te punir dentro de 180 dias, mas após os 180 dias eu vou começar a punição.
E os tribunais de contas? Podem fazer o mesmo com a administração pública. Vão dar um prazo para adequação total. Não se adequou? Inicia o processo, né, de correção também. Só para distinguir aqui, os tribunais de contas, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, que tem uma característica de autonomia constitucional, elas têm uma característica própria, vão ter DPOs próprios, política de LGPD própria, até desacompanhada do Estado, mas quando a gente fala a pessoa jurídica de direito público aqui, é que tem que cumprir as obrigações, é que tem que ter um DPO. Então, me parece que o município de São Paulo, ele nomeou um encarregado único para a administração direta. Só que as indiretas têm personalidade jurídica própria, têm responsabilidade própria, podem ter o seu DPO separado da administração direta. E é isso que está entravado ainda no Estado, a determinação sobre como vai funcionar o encarregado, se vai ser um para todo mundo. Mas, detalhe, isso não tem que travar o Estado, porque a gente tem que implementar outras questões. Então, por exemplo, a Juscerja já tem o seu DPO, o Prodesp tem o seu DPO, as autarquias estão instituindo os seus encarregados. E as secretarias podem ter o seu encarregado local ou podem se ligar a um sistema central. Que aí um único órgão, poderia ser a CGE, por exemplo, assumir a função e responder por toda a administração direta. Mas o controlador é a pessoa jurídica, é o Estado, é o CNPJ do Estado do Rio de Janeiro. Separando TJ, separando MP, separando Defensoria, né? Aqui são os direitos dos titulares, e só para mencionar que quando é pertinente à administração pública, o prazo de resposta é o da Lei de Acesso à Informação. E olha só a outra gafe que foi cometida do legislador. A lei era para ser nacional e ela tinha características de lei federal quando ela menciona especificamente a Lei de Processo Administrativo Federal. Cada ente da federação tem a sua própria lei. Então, quando você lê a lei aqui, não tem que ler restritamente, né? Você lê ali, está citando a lei federal, mas a lei do Estado também se aplica aqui, etc. A lei fala do prazo, né? Então, assim, o prazo referido pode ser prorrogado, mas ele é superior ao prazo normal, então não é de 15 dias, é de 20 dias. Então, eu cumpro o prazo da Lei de Acesso à Informação. Aqui fala sobre as obrigações do encarregado, a gente já viu algumas delas, né? Aqui a questão de responsabilidade, a gente sabe que vai ter penalização, tem sanções, está prevista lá na lei. A Administração Pública Federal, ela atua na frente criando um perfil para o DPO, para o encarregado. Eu tenho 10 minutos, mas eu vou concluir. Ela disse o seguinte, o DPO, isso contrariou muita gente que atua na área de TI, né? Porque o pessoal de TI já buscou as certificações do mercado, EXIM, IAPP, essas certificações todas, porque a área tecnológica é muito movimentada pela certificação. A Microsoft exige isso, a questão de licenciamento. Isso é uma questão de motivação de cadeia. Ou seja, para você ter um software, para você ter uma licença, ter uma autorização, tem que ter alguém habilitado naquilo. E quando veio a LGPD, trouxe esse padrão também de certificação, porque na Europa já estava muito comum isso, né? O regulamento europeu, as empresas estavam contratando pessoas que tinham certificações. Só que para a administração pública, eu não tenho essa obrigação, porque a lei não exige isso. Só que a administração pública federal criou pelo menos um perfil. Ela exige ela recomenda que o profissional tenha uma visão múltipla, né? Que seja multidisciplinar, então ele pode ser de qualquer área profissional, mas ele tem que ter conhecimento de proteção de dados, de direito, de tecnologia, de gestão de pessoas. Ou seja, é a tendência de qualquer profissional, de você estar atualizado com diversas áreas. E ela faz uma restrição, não pode ser gestor da área de TI. Por quê? Porque ele está justamente numa área sensível, caso ocorra um incidente. Ele não pode ser o DPO, a pessoa que vai defender e a outra que vai se justificar. Então é mais ou menos por isso. Eu apostava que seria a tendência da Administração Pública Federal incorporar isso também. E para a iniciativa privada, tem uma regulamentação que classificou, que vocês devem conhecer, que é a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Cria um perfil profissional lá também, tá? Mas não chama de DPO, não chama de encarregado, chama de oficial. Oficial de proteção de dados, ou seja, o dito cujo interpretou literalmente o padrão europeu, que era Data Protection Officer, e falou assim, chama de oficial aqui também que pega. Ou seja, não vai pegar, né? Aqui é só para mostrar para vocês, caso ocorra um incidente de segurança, essa figura aqui, o encarregado junto com o controlador e o operador, que tem o dever de comunicar à autoridade nacional, né, quais dados, ao titular de dados, quais dados foram afetados, medidas utilizadas, riscos, e a autoridade nacional da ampla divulgação do incidente, etc. Né? Aqui eu estou explicando mais ou menos, de acordo com a lei, o que é um incidente, quais são as atitudes, está no material para vocês lerem, né? É o procedimento que deve ser adotado. Aqui são as sanções que são impostas pela lei. Não se aplica para a administração pública, como eu já falei, as multas, tá?
e essa parte aqui está sendo regulamentada pela autoridade nacional. Mas, por exemplo, publicizar a infração é algo que pode repercutir na administração pública, né? Que gera temor, né? Imagina você falar assim, o banco vai falir, todo mundo vai lá e saca o dinheiro. Olha, o Proderj não vai funcionar. Todo mundo vai procurar, vai sobrecarregar as repartições, para não, cadê minha certidão, não sei o quê, porque amanhã não vai funcionar, mais ou menos isso. Então, a autoridade nacional está bem ativa, está funcionando, está fazendo os acordos para aumentar a capilaridade de fiscalização. O MP está atuando, está cobrando das organizações públicas a atuação também disso. Então, o risco das ações judiciais tem aumentado, risco das sanções administrativas também. Aqui, no caso, as normas estão sendo editadas para criar justamente sistema de monitoramento, a fiscalização, dando agenda regulatória. A NPD está sendo muito transparente com isso. A regulamentação sobre agentes de tratamento de pequeno porte foi editada também. Ela não é voltada para a administração pública, mas é voltada para micro e pequeno empresário e também para o terceiro setor, para as startups também. Quais os motivos para eu me adequar à LGPD ou implementar a LGPD? Vários. Primeiro, que o processo licitatório vai começar a cobrar isso também, que a empresa esteja adequada. Primeiro, que a relação contratual vira em uma cobrança de cadeia. Se você não está, você não vai contratar com quem... Perdão, se você está, não vai contratar com quem não está. Outras situações também que vão ocorrer, justamente inibindo determinadas práticas. Ou seja, você, a partir de hoje, você é o responsável pelos dados que você coleta. E não importa que você, do balcão até o CEO, ou do balcão até o secretário, ou do balcão até o governador, todos nós somos responsáveis pelas coletas de dados que são feitas. E todos nós somos responsáveis por tudo que vem acontecer. E o que vem acontecendo é que está impressionando muito o mercado, né? Consequentes invasões de sistema, paralisação de atividades, que quando mexe com o sistema privado, a gente acha, isso é outro terreno, né? Mas aqui, a invasão ao site do Ministério da Saúde inviabilizou o Conecta SUS. E no momento de pandemia, que ainda se exigia comprovação de vacina, muitas pessoas não tinham comprovante para entrar em determinados estabelecimentos. Ou seja, e não podiam até viajar também. Então a gente vê como é que o Estado ele é cíclico na dependência do sistema. Para um, começa a parar em cadeia todo mundo. E várias empresas começam a monitorar a repercussão dessas invasões. Então, assim, casos que a gente conhece, né? E a gente não imaginava que as organizações públicas começassem também a aparecer nessa exposição. A Cefaz começou a aparecer aqui em março de 2022 e outras organizações públicas como a Escola de Administração da Justiça, Tribunal de Contas também. E recentemente, né, um caso que ganhou muita repercussão, que ainda está dando dor de cabeça, a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com a paralisação de emissão de notas fiscais, paralisação do sistema todo do município, gerou perda de receita do município e insatisfação do usuário, do titular, a ponto de muitos empresários não estarem mais abrindo empresas aqui no Rio de Janeiro, abrindo em cidades vizinhas, porque não sofreram um ataque hacker e tinha uma urgência de abrir a empresa. Então, vê o impacto que isso dá na população, na sociedade, etc. E detalhe, a Prefeitura vai ter que investir na substituição de 80 mil equipamentos, porque não consegue limpar os dispositivos. Enfim, o que a gente deve fazer? Melhorar o sistema de gestão, aumentar a segurança, instituir realmente políticas que combatam a impunidade. Quando fala de cybercriminoso, às vezes a gente fica pensando só no hacker lá na Rússia que invadiu o seu sistema. Às vezes não, um estagiário que acessou um site pornográfico, alguém que trouxe um pendrive para emitir o TCC da faculdade, alguém que fez alguma coisa, fala assim, não pode fazer isso? Bem, a TI vai ter uma dor de cabeça, mas ela tem que começar a blindar os equipamentos para você evitar exposição ou riscos. Então, assim, hoje, não é só o jurídico que é chato de dizer não. A TI ganhou muito mais respaldo, e também o pessoal da área de proteção de dados e privacidade, para implementar uma cultura de segurança. Porque o risco de perder, de você não ter segurança, é maior. Então, assim, você tem que investir realmente nisso. E aumentar a conscientização. Então, não é responsabilidade somente do pessoal da área de TI, estou levantando a bola do pessoal da TI, mas óbvio que todos nós somos responsáveis, que a gente tem que se preocupar com a segurança é de todos. Já ouvi num curso que eu dei, não vou dizer quem nem o órgão, mas a pessoa ficava tão indignada com tantos computadores trocados que queimavam, danificados, que ela bloqueou o acesso do pendrive do usuário, né? Porque o usuário, toda vez que trazia um pendrive, danificava o computador. Ou seja, era um custo de hardware só, né? Mas o custo de uma invasão, de possibilidade de invasão, é de pegar a rede toda, porque tudo está conectado, né? Então a gente pode sofrer um prejuízo maior. Então essas políticas restritivas hoje não é para o teu mal, por incrível que pareça, né? É para proteger justamente o teu salário. E, então, assim, são aqui algumas proteções que devem ser implementadas, né?
seja na área de TI, investimento profissional de TI, ferramentas, antivírus, etc., algumas questões também. Auditoria constante, então todas as equipes devem interagir, não só o pessoal da cultura da LGPD, da implementação da LGPD, a TI, jurídico e gestores também, porque você leva muito tempo para conquistar uma reputação. Né? O órgão conquistou uma ISO, o órgão está certificado, o órgão é eficiente, todos os funcionários estão contemplando aqui a cultura organizacional, mas você perde essa reputação em 5 minutos. Basta ter uma invasão. Então, é o que eu tinha para falar. Consegui, antes de levantar a placa de 5 minutos, encerrar. Tá bom? Obrigado. Fico à disposição para as perguntas, se tiver. Você falou que tinha pergunta, não foi? Perguntou quando você ia abrir. Eu não falei, pode perguntar, porque eu não falei antes, mas eu sou antiestressante, antidepressivo e antiaderente. Pode perguntar à vontade. Bem, meu nome é Juliana, eu atualmente sou responsável pela corregedoria interna da CEPLAG. Eu verifiquei que, durante a sua explanação, que não tem, né, na lei mecanismos de coerção desses servidores públicos que por algum momento possa, sei lá, fazer algo que dê margem para que esse dado seja vazado. E eu vi que o DPO, ele pode ser responsabilizado ao ponto de ter que ressarcir, né, quem teve esse prejuízo. Gostaria de saber, com a sua experiência, o que é possível fazer dentro do âmbito administrativo, do âmbito correcional, para que isso não ocorra, para que o DPO não seja responsabilizado por um ato que um servidor qualquer tomou de total, assim, revelia da responsabilidade. Excelente a sua pergunta. Deixa eu primeiro trazer a possibilidade de sono para a DPO, senão, senão daqui a pouco ela não vai dormir. É justamente por isso a minha preocupação. O que acontece? A iniciativa privada, hoje, já tem sido evidenciadas demissões por justa causa de empregados que estão descumprindo a LGPD. No setor privado, tem sido feito aditivos aos contratos, criando a consciência de cultura de LGPD. Então, o empregado novo já entra com um termo de contrato novo, já adequado. Os antigos estão assinando aditivos e cumprindo justamente a conscientização. Termos de confidencialidade já está se tornando comum. Para o servidor público, óbvio que algumas coisas não precisam estar escritas, elas são inerentes à ocupação do cargo. Né? Então, a responsabilização ela decorre até de outro dispositivo, que é o Estatuto do Servidor, seja ele ocupante de cargo como comissão ou não. No caso da responsabilização por vazamento de dados, ela pode ter algumas repercussões. A repercussão civil, como por exemplo alguém que vai pedir uma indenização, ela vai recair sobre o PJ do Estado. O Estado responde, é uma responsabilidade do ente público, só que o Estado pode entrar com uma ação regressiva e cobrar justamente desse profissional que deu causa. Quando você fala da responsabilidade do DPO, o DPO tem uma responsabilidade funcional, mas não pelo incidente. É a responsabilidade dele de tomar determinadas ações. E ele pode ser destacado para agir prontamente, etc., mas ele não assume o prejuízo do dano causado. O dano causado, eu preciso apurar através de uma sindicância, etc., chegar no dito cujo. Aí posso entrar com uma ação regressiva contra ele, cobrando todo o prejuízo da administração. Por outro lado, as sanções administrativas podem ser aplicadas também. A parte civil, eu tenho que apurar justamente a culpa, né? Quer dizer, ele foi responsável por aquilo. E a administrativa segue o PAD normal, etc. Os nossos futuros PADs, a gente vai ter que se acostumar justamente com essa cultura nova de tecnologia. Como é que eu consigo provar que alguém deu causa a um vazamento de dados? Né? Saiu do IP dele, ou então saiu do computador. Por isso que as políticas que eu estava mencionando aqui antes de encerrar, que são restritivas, por exemplo, elas podem partir de iniciativa própria, ninguém mais abandonar computador aberto. É uma coisa que muita gente faz isso. Vou ali tomar um café, aí volta, o computador está aberto, já não está mais na mesma página. Aí você fala assim, cara, e agora? Você não sabe o que foi feito. Ou então emprestar senha. Fulano, estagiário então é danado para isso, né? Mas não é porque o estagiário pede a senha, não, é porque a gente dá a senha. Porque a gente pede para fazer alguma coisa. Aí você não tem o controle disso. Como é que você vai responsabilizar o estagiário se a senha não é dele? A senha é sua. Então, apurar questões de incidente pode ter algum problema na administração pública. Mas a parte da corregedoria vai ter que interagir com essas áreas para verificar justamente com a TI um processo investigativo na área digital. Tanto que está se consolidando o atributo de perícia digital. Saber quem deletou, quem fez aquilo, qual foi a hora registrada, IP, monitoramento por câmera. Está aumentando muito o sistema de segurança. Porque é praticamente impossível você provar determinadas coisas, então você precisa ter muitas evidências. A gente sabe que para a área tecnológica muita coisa é rastreável.
né? Hoje, até em função da pandemia, muitos profissionais trabalham de casa por causa do home office, etc. Aí você tem que liberar um VPN para a pessoa acessar, etc. Mas eu não estou vigiando a pessoa, e nem posso. Não posso botar uma câmera para saber se a pessoa está entrando, não está, etc. Porque se está em home office, não tem que ter monitoramento. Não tem que ter controle. Que é uma regra incompatível. Se ela está em sistema remoto, eu não tenho que controlar e fiscalizar. Porque o login já é uma incidência de controle. Então, eu não sei quem entra no computador, mas ele está conectado em VPN. Então, se uma criança entra e de repente conecta um site nocivo, ou instala um aplicativo, alguma coisa que permite a invasão, né, aí você tem que apurar a responsabilidade. A responsabilidade do servidor que não cumpriu as regras de segurança, de deixar o sistema aberto. A TI que de repente não apurou uma substituição de sistema ou monitoramento disso. O gestor que de repente, ele não entende nada de TI, mas ele foi responsável por assinar o cheque na contratação, etc. Tal. Então vai ser uma cadeia de responsabilidade. A área civil vai pegar justamente a indenização, mas a área de apuração administrativa vai punir o servidor que deu causa a isso. Então não é só o DPO encarregado. O encarregado vai ter outro tipo de responsabilidade. No mercado está surgindo uma discussão sobre seguro para DPO. Não vejo a necessidade disso, tá? Não vejo porque, assim, eu já propago nas salas de aula que o servidor público é muito preocupado, porque quem tem matrícula tem medo, associando uma parábola que fala outra coisa. Mas, assim, você pensa assim, porque é rastreável, né? Você vai punir alguém que tem um vínculo com o Estado. Aquelas pessoas que não têm vínculo nenhum, você já saiu da administração, não tem, você não consegue citar, não consegue fazer nada, mas estatutário, aliás, tudo que termina em ário é o otário da relação, é ele que responde, né? Funcionário, estatutário, né? Tudo. Mas assim, você pensa, então se eu consigo localizar alguém para apurar uma responsabilidade, eu vou punir. Com certeza, ainda vai ter muita discussão sobre isso. E essa preocupação de não acatamento da LGPD, no setor privado já está gerando a aplicação de justa causa para quem dá prejuízo à empresa. No setor público eu ainda não vi nenhuma sanção. Não tem. Porque não é tão assim, flagrante você descobrir que alguém boicotou um sistema. Mas às vezes esses incidentes que ocorrem, eles são de causas internas. Pessoas que são exoneradas, pessoas que são... Imagina, não estou falando mal da TI não, mas eu já fui da TI. Imagina você anunciar com antecedência que vai demitir o programador. Ele acessando o sistema. Ele bloqueia o sistema, você não vai acessar mais nada. Nós temos o caso, nós demos uma consultoria numa clínica de saúde, procedimentos estéticos, etc., mas uma clínica que faz tratamentos, esqueci a especialidade que cuida da pele. Dermatologista, é isso. Simplesmente um funcionário, com acesso ao sistema, trocou todos os dados. Aí você tinha o nome Maria Joaquina, acessava o nome Maria Joaquina, mas a foto da bunda era outra. Aí ela falou, essa bunda não é minha. Por quê? O desinfeliz trocou todos os dados. O prejuízo que ele causou para a empresa foi enorme. A empresa teve que começar do zero o cadastramento dos clientes. Na medida que o cliente chega, ela fala assim, tá, aí olha a pessoa, mais ou menos, não sei o que, e vai trocando os negócios. Ou seja, teve muito problema com isso, porque esquece o passado, o acompanhamento, não consegue resgatar. O prejuízo causado foi enorme e foi causado por um incidente interno. Uma pessoa que ficou chateada, não sei o que, fez lá um boicote. E isso é comum, eu conheço vários casos. Então, assim, esse tipo de procedimento, para você detectar a responsabilidade, você vai punir, aí vai extravasar a administrativa e a civil, vai para o campo penal, porque causou dano. Então, a gente pensa assim, não, eu joguei o negócio fora. Você vai responder criminalmente, porque causou um dano ao erário, e isso pode gerar justamente várias repercussões. Então, vai dar mais trabalho para a corregedoria, porque a apuração dessas questões envolve justamente um custo de prova, né? Você não é uma coisa assim, fulano, foi fulano. Não tem o depoimento, você tem que provar que foi, né? E verificar sistema, rastreamento, etc. Tal. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado agora com a liberação de senha e acesso. Eu não quero jogar aqui um fator pesadelo em vocês, mas não liberem senha e também não permitam que acesse o Wi-Fi da sua casa. Nem o dispositivo móvel. Porque todos os crimes que são praticados são investigados no rastreamento e vão localizar o IP de onde partiu aquele acesso. E algumas pessoas estão sendo acionadas indevidamente porque permitiram acesso à sua rede de Wi-Fi. Então aquele vizinho bonzinho, etc., tal, não tem mais. E a mesma coisa é a repartição. Você fala assim, mas acessa por aqui, ou entra aqui, ou faz aqui. Não tem isso. A gente tem que ter um dever de compliance maior, mais rígido.
E isso impõe justamente uma conformidade com a LGPD. A LGPD não é uma lei só, a conformidade é bobagem, é só mudar os formulários, não sei o que, não, é cultura. E se eu não fizer isso, eu vou sofrer prejuízo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde já? Já passou do meio-dia? Já. Caramba. Meio-dia 17. Ficou muito claro durante a sua palestra a necessidade da urgência e emergência de tanto nós servidores quanto setor público e privado, né, aplicar a LGPD. Mas eu queria saber se existe um prazo para que essa aplicação plena ocorra. Por exemplo, você falou sobre os princípios da LGPD e um que me chamou a atenção foi a adequação. Você disse que o que eu informei, né, precisa ser usado com aquela finalidade qual foi solicitada. E aí eu lembrei, na semana passada eu precisei fazer um formulário no Google, né? E aí eu enviei meu número de telefone para receber a senha para dar o acesso. Então recebi, coloquei. Dias depois eu comecei a receber propagandas no SMS do meu telefone daquilo que eu tinha feito. Eu não botei com a finalidade de receber propaganda. A finalidade foi apenas receber a senha para acessar. Então eu queria saber se há um prazo para que essa aplicação ocorra da lei. Sabe aquela sensação que você está no aeroporto, que está chamando para o voo, e que você distraidamente sai para beber água, fala assim, tem tempo, não sei o que, daqui a pouco assim, última chamada, ela já ocorreu. Só que está ocorrendo uma tolerância do órgão fiscalizador de não aplicar as sanções ainda, só que os processos já foram instaurados. E a ação, ela retroage à vigência da lei. Né? Então, assim, todos os fatos que ocorreram quando a lei entrou em vigor, esses fatos estão sendo apurados. Essa troca de informações entre as organizações, o telemarketing invasivo já está sendo punido. 280 empresas de telemarketing foram proibidas de atuar pela Secretaria Nacional do Consumidor, porque não respeitavam a LGPD e nem o sistema não me perturbe. Que não é um sistema, não tem base legal, é só um consenso. As operadoras de telefonia mais a Febraban fizeram um acordo, então crédito consignado e empresas de telemarketing ligado à telefonia não podem ligar para você se você tiver com o nome lá no Não Perturbe. Eu estou com o meu nome no Não Me Perturbe e a Claro me liga 5 vezes por dia, no mínimo. Aí fala assim, mas detalhe, não é a Claro que me liga, é um parceiro da Claro. E as empresas já têm, para elas inibirem isso, já tem um contrato de cláusula penal caso ocorra uma reclamação de um parceiro, sobre um parceiro. Então, assim, as empresas ainda estão descumprindo. E enquanto não tiver uma multa pesada ou algo que iniba isso de uma forma significativa, as empresas vão continuar descumprindo. Mas só que eu nunca tinha visto um órgão de fiscalização punir tantas empresas de telemarketing como foram punidas agora. Ou seja, a onda está pegando. Né? Eu não falei aqui, mas o Código de Defesa do Consumidor, no dia 11 agora, completou mais de 30 anos. Né? Mas você pensa assim, em 30 anos, o que aconteceu? Muita coisa mudou. Se a gente tem qualidade de produtos ou serviços, eu agradeço ao Código de Defesa do Consumidor. Foi uma ressaca para muita gente, para muita empresa. E a LGPD, para mim, eu sempre comparei como uma tsunami. Só que as pessoas estão desacreditando. Não vai dar em nada, não sei o quê. Já me perguntaram várias vezes, existe alguma possibilidade de revogar essa lei? Agora, com a emenda constitucional, nenhuma. Porque virou direito constitucional, é cláusula pétrea. Entrou no artigo 5º. Não pode mais sair da Constituição, a não ser que tenha uma nova Constituição. Né? Agora, e o que eu faço com essas empresas que estão desrespeitando? Enquanto não tiver sanção do Estado, elas vão continuar descumprindo. E isso que você passa, todo mundo passa. Né? Você entrega um formulário, um evento, etc. Só que as pessoas vão parar na medida que tiverem as ações, as indenizações, aí vão começar a parar, os tribunais a punirem, e os órgãos de fiscalização já estão fiscalizando. Titulares de dados, ou consumidores conscientes, usuários conscientes é que vão fazer a mudança realmente acontecer. Enquanto não tiver essa mudança, não vai ter respeito. As empresas ainda desrespeitam porque elas colocam isso numa análise de custo Brasil. Ou seja, é um só que está reclamando, mas sem já conseguir bater minha meta e tal. O mercado ele é muito predador, né? Ele visa muito lucro. Então, assim, quantas pessoas não reclamam? Mas quantas pessoas reclamam? Essas que reclamam realmente vai valer por muita gente. Mais perguntas? Não? O pessoal que está online vai perguntar depois, mas não vou poder responder depois também, né? Porque vai ficar mais ou menos... Gente, gratidão a vocês pelo tempo de vocês também.
Fico à disposição aqui sempre também, Elizabeth, quando precisar de outro tema. Não falo só de LGPD, falo de tantas outras coisas, mas LGPD é o assunto do momento. E agradecer a vocês a oportunidade. Até outras oportunidades, então. Tá bom? Obrigada.